O Brasil compra de outros países, principalmente de quem? Da Argentina, mas também dos Estados Unidos, do Canadá. E por que que o Brasil não é autossuficiente em trigo? Porque o trigo é uma cultura típica de que clima? Temperado. E o Brasil tem que clima? Tropical. Por isso que a gente produz algum trigo ainda lá no sul, porque lá o clima é subtropical, é um pouco mais frio. E no centro-oeste, no Cerrado, a gente também está plantando trigo. Mas nós somos grandes importadores de trigo. Me diga uma coisa, e em termos de gado, de rebanhos, o Brasil é grande ou pequeno? Ele é grande, não é? O Brasil é o maior exportador de carne bovina, de bois, do mundo. É o maior exportador do mundo de carne bovina. Nós temos o segundo rebanho. Quem tem o primeiro? A Índia. A Índia tem o maior rebanho de bovinos do mundo. E por que que é o Brasil que exporta mais carne? Lembra da novela? No Caminho das Índias? Lembra da novela? Lá na Índia, qual é a religião predominante? Hinduísmo. E o hinduísmo é uma religião que defende a ressurreição infinitas vezes, não é? E pelo hinduísmo, os animais também retornam à vida. E pelo hinduísmo, o bovino, a vaca, o boi, é um animal sagrado. Então, como é um animal sagrado, eles não sacrificam o animal. Por isso que lá ninguém come carne bovina. Tira o leite, mas não sacrifica para comer a carne do bovino, ok? Então o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O Brasil é o segundo em aves, principalmente frangos, né? E o Brasil também é um grande produtor de suínos. Nós estamos aí em terceiro lugar na produção de suínos. Pessoal, em termos de minérios, o Brasil está bem em minérios, tá? Segundo maior produtor de ferro do mundo, terceiro maior produtor de manganês, maior produtor de nióbio, terceiro de grafite, segundo maior produtor de bauxita, da onde se tira o alumínio. E o petróleo? O Brasil está bem ou está mal em petróleo? Está muito bem, né, pessoal? Por que que o Brasil está muito bem? Presta atenção, hein? Todo dia o Brasil produz 2 milhões de barris de petróleo por dia. Um barril de petróleo tem 159 litros, pois o Brasil produz todo dia 2 milhões. Daqui a 6 anos, em 2020, o Brasil produzirá 5 milhões de barris, onde só a Petrobras vai produzir 4. Sabe o que é que isso significa? Significa dizer que o Brasil já é hoje um dos 10 maiores países em reservas de petróleo do mundo. E em 2020 será o 5º maior produtor de petróleo. Hoje praticamente a gente não exporta. A gente produz o que a gente precisa e ainda a gente está comprando óleo diesel. A gente está comprando gasolina do exterior. Por quê? Porque não adianta apenas extrair petróleo. Eu tenho que transformar esse petróleo nos derivados. No óleo diesel, no óleo combustível, na gasolina. E eu faço isso em que indústria? Na refinaria de petróleo. Por isso que é tão importante o Brasil investir em refinarias de petróleo. Qual é a boa notícia? É que o Ceará vai ter uma refinaria de petróleo. Ali entre Caucaia e São Gonçalo, né? Nós vamos ter uma grande refinaria de petróleo. Isso vai ser muito importante para a economia do Ceará e do Brasil, porque a gente precisa criar mais refinarias para não ter que importar
os derivados de petróleo. Tá claro isso? Pessoal, deixa eu dar aqui uma outra boa notícia. Vocês lembram que recentemente, em 2009, há 5 anos atrás, a Petrobras descobriu uma grande camada de petróleo no oceano, a famosa camada pré-sal. Muito importante isso, hein? A camada pré-sal está a 300 quilômetros do litoral da costa, ali entre o Espírito Santo e São Paulo. Está 6, 7 quilômetros de profundidade e fica embaixo de uma camada de sal. Por isso que o nome é camada pré-sal. Qual é a boa notícia? Hoje, 20% do petróleo extraído do Brasil já vem da camada pré-sal. 20%. Por isso que nós vamos chegar em 2020 produzindo 5 milhões de barris por dia, principalmente pelo aumento da produção da camada pré-sal. Sabe qual é o tamanho da camada pré-sal? 149 mil quilômetros quadrados é a camada pré-sal. É do tamanho do Ceará. É do tamanho do nosso estado. Imagina uma camada de petróleo do tamanho do estado do Ceará, com seus 184 municípios. É a camada pré-sal. Pessoal, tem muita gente de olho na Petrobras. Tem muita gente querendo se apoderar da Petrobras. Por isso que a Petrobras começa a ser tão criticada, CPIs, não é? Há muitos interesses em torno da Petrobras. E a Petrobras é uma empresa nossa, né? A Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa do povo brasileiro. Muito bem. Eu pergunto a vocês, o Brasil é um país industrializado? Presta atenção, o Brasil é um país industrializado ou não? É. Claro que o Brasil se destaca no mundo muito mais pela produção de commodities. Bruno, que palavra é essa? Atenção, hein? Anota isso aí. Isso já caiu várias vezes. Todo dia falam na televisão. O Brasil é um grande produtor de commodities. C-O-M-M-O D-I-T-I-E-S. Commodities. O que são commodities? São os produtos primários, produtos agrícolas e minerais. Isso é que são as commodities. O Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo. Nós exportamos muitas commodities. Mas o Brasil tem indústria ou não? O Brasil tem indústria ou não? Tem, muita. O Brasil é um país industrializado. Mas eu pergunto a vocês, hoje o país está mais exportando commodities ou produtos industrializados? Commodities. Por quê? Porque na indústria a concorrência para o Brasil é maior. A Europa é muito industrializada. A China, o Japão, os Estados Unidos, o Canadá, a Coreia. Nós temos uma concorrência muito grande. E o Brasil precisa melhorar a sua indústria. Só que para melhorar a sua indústria, nós precisamos de mais tecnologia, de mais ciência. Portanto, precisamos investir mais em educação. Educação profissional. Precisamos qualificar mais a nossa mão de obra, para que a gente possa concorrer com os produtos industrializados dos países desenvolvidos. Presta atenção agora. Qual é a conclusão que a gente tira? O Brasil é um país desenvolvido ou sub? Ele ainda é subdesenvolvido. Ah, Bruno, mas o Brasil é um país rico. É um país industrializado também. Só que para o Brasil ser um país desenvolvido, além de rico, além de industrializado,
essa renda precisa ser bem distribuída. País desenvolvido é país onde a maioria do povo vive bem, tem satisfeitas as suas necessidades básicas e também é um país que tenha independência tecnológica. O Brasil ainda é muito dependente da tecnologia estrangeira. Então nós temos que superar isso, avançar em tecnologia, industrializar mais o país, mas sobretudo distribuir melhor a renda. Muito bem. Pensa comigo agora. Vocês já me disseram, nesse debate que a gente está fazendo aqui, que a principal causa das desigualdades não é a questão geográfica. Vocês também me disseram que a principal causa da desigualdade do Brasil não é a população. A causa não é demográfica. E acabaram de me dizer que também a principal causa das desigualdades não é a questão econômica, porque o Brasil é rico. Qual é então, pessoal? Qual é a principal causa das desigualdades do Brasil? É a questão política, ou política administrativa. É ou não é? É. Vamos analisar isso na história do Brasil. Pensa comigo. Vocês já aprenderam que o Brasil começou a ser ocupado pelos portugueses a partir de quando? 1500. O Brasil foi descoberto, foi? Claro que não, ele já existia, e aqui viviam cerca de 3 milhões de nativos, que os portugueses e espanhóis erradamente chamaram de índios, né? Claro que não são índios. Índios se eles vivessem na Índia, né? Mas pegou, ficou e até hoje a gente chama esses nativos de índios. Muito bem. A partir de 1500, o Brasil começou a ser ocupado por portugueses. Eu pergunto, de 1500 a 1822, esse período da história do Brasil, a gente vai chamar de quê? De colônia, né? Era o Brasil colônia. Colônia porque se o Brasil era uma colônia, se ele era colonizado, tinha que ter uma metrópole colonizando. Qual era a metrópole? Portugal. Eu pergunto a vocês, quando os portugueses ocuparam o Brasil no período colonial, qual era a grande preocupação deles? Ganhar dinheiro. Como? Primeiro explorando o pau-brasil e depois, logo em seguida, começaram a ganhar dinheiro com que atividade econômica? Com a agricultura, principalmente de que produto? Cana de açúcar, né? Plantaram cana de açúcar no litoral brasileiro, do Nordeste ao Sudeste, né? Plantaram cana de açúcar e ganharam muito dinheiro.